Bom, pessoal, eu trouxe uma questão aqui que muitas pessoas se enrolam, tá? E é uma questão que trata de sobre consulta, ou seja, é uma consulta interna dentro de uma consulta externa, certo? A gente explora bastante esse tipo de situação exists e not exists no curso, e a lógica é a mesma. Nós vamos então fazer essa questão aqui, pegando cada passo. Então, essa questão nos traz duas tabelas, R1 e R2, traz essa consulta e nos pergunta qual será o conteúdo da coluna B. Por que ela quer saber o conteúdo da coluna B? Porque é a coluna B que está sofrendo alteração nessa consulta, o update, tá? Eu trouxe aqui na outra tela os dados importantes para a gente ter mais espaço e trabalhar cada caso. Então, qual que é o primeiro ponto de atenção aqui? O primeiro ponto de atenção é que quando nós temos uma consulta externa, e aqui nós temos uma consulta interna, nós vamos ter que pegar cada valor da consulta externa, aplicar na consulta interna, então executar a consulta interna para cada valor da consulta externa, que no caso é o update, tá? Nós vamos fazer com calma aqui, que vai ficar mais claro. Veja só, nós temos aqui a tabela R1 e R2. Então, antes mesmo de já entrar na execução dessa consulta, prestem atenção quanto a isso, que é o seguinte, percebam que aqui, ó, nós temos o valor de A. E algumas dúvidas foram, mas como que eu sei que esse A é referente a R2? Então, a gente sabe por quê. Percebam que R1 tem o valor X, R2 tem a coluna A e B. Então, o A só pode ser de R2. Não tem problema esse valor ser referente à consulta externa. Não necessariamente ela tem que ser referente a essa consulta interna, certo? Agora, se aqui em R1 nós também tivéssemos a coluna chamada A ao invés de X, aí eu seria obrigado a especificar. Teria que falar aqui, ó, R1.A ou R2.A, para o banco não se confundir e saber de quem que a gente está falando. Como não é o caso, basta eu dizer A. Da mesma forma que aqui, ó, basta eu dizer B, porque B pertence a R2. Então não tem esse conflito, tá? Então, vamos lá. Qual que é a ideia? A ideia é que para cada valor de R2, nós vamos setar essa coluna B, nós vamos atualizar, certo? Update R2 set B com o valor resultante dessa consulta interna. E o que essa consulta interna vai retornar? Ela vai retornar um count, ou seja, a quantidade de linhas em que x, que é uma coluna de R1, vai ser maior do que A, que é uma coluna de R2. E aí, a depender desse valor, ele vem trazendo para cá e vai atualizando essas linhas aqui em B, tá certo? Então, veja só, a gente vai fazer passo a passo que vai ficar bem claro. Então vocês vão ver que não tem tranquilidade, não tem dificuldade, é só fazer com bastante tranquilidade que vai dar certo. Então olha só, update R2, então vamos pegar aqui a primeira linha de R2. E o que eu recomendo é, assim que você pega o valor aqui em R2, você já substitui na consulta interna. Então perceba que na consulta interna ele está trazendo o A de R2. Quem é o A em R2? É 2. Então eu vou trazer aqui, ó, o valor 2, certo? Então deixa eu marcar aqui o que é referente a R2. O R2, o B e o A. Então, pronto. Agora nós vamos fazer, então, essa consulta interna. Esse select count x. Então, veja só. Ele quer selecionar a quantidade de linhas em R1, certo? Em que x for maior que A, sendo que A vale 2. Então, basta, pessoal, a gente vir em R1 e analisar linha por linha. Olha só, 1 é maior do que 2? Não. 3 é maior do que 2? Sim. 4 é maior do que 2? 6 é maior do que 2? 7 é maior do que 2? 8 é maior do que 2. Então, tivemos aqui 5 linhas como resposta. Logo, o resultado desse count, dessa consulta externa, é 5. E ele está fazendo o que na consulta externa? Ele está dando update R2, setando B com valor 5, que foi o resultado da consulta interna. Perceba que nós estamos analisando essa primeira linha em R2. Logo, ao invés de ser 0, agora teremos um 5. Ele atualiza, então, o valor dessa linha. E assim a gente vai continuar seguindo com essa mesma lógica. Mas agora, a consulta externa vai trazer para a gente a segunda linha, 5 e 0. Qual é o valor de A agora? É 5. Então vamos fazer a mesma lógica. Quantas linhas em R1 tem o x maior do que 5?
Aqui não é o caso, não é o caso, também não é o caso. 6 é maior do que 5, 7 é maior do que 5, 8 é maior do que 5. Então agora nós teremos 3 como resposta desse count. Portanto, ele vai atualizar em B com o valor de 3. Seguimos com a mesma lógica. Agora em A nós vamos ter o valor 7. Quantas linhas em R1 temos x maior do que 7? Nós vamos ter mais aqui no final da tabela. 7 é igual a 7, não vem ao caso, 8 é maior do que 7. Então, esse count interno me retorna 1. Logo, eu vou atualizar em B o valor de 0 para 1. Seguindo a mesma lógica, agora eu tenho que A é igual a 9. Quantos valores em R1 são maiores do que 9? Olha só, nós não vamos ter nenhum caso. Então, esse count aqui, o que que ele me retorna? Ele me retorna 0, certo? Como ele me retorna 0, ele vai setar em B o valor 0, que já era o mesmo valor que tinha. E o mesmo ocorre nessa última situação, em que eu tenho A valendo 10, então A estará valendo 10, e o count aqui também, ó, ele vai me retornar 0, porque nenhum valor em R1 é maior do que 10. Então ele me retorna 0, eu seto B como 0, que já é o valor que tinha. Logo, o que que eu vou ter aqui em B? Eu vou ter o valor 5, 3, 1, 0 e 0, que é o que a questão nos pede. Ela pede o conteúdo da coluna B da tabela R2. Então vai ser 5, 3, 1, 0 e 0. Letra C. Algumas pessoas me perguntaram por que aqui não seria null. Aqui não vai ser null porque o count aqui me retorna 0, ele não me retorna null. Se ele me retornasse null, aí sim, mas como é um count, o count, se ele não me retornar nenhuma linha, ele me retorna 0, ele não me retorna null. Certo? Então, tá aqui a resolução de mais uma questão.